Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Gente, nessa madrugada eu estava orando ao Senhor e o Senhor me visitou e eu comecei a sentir a presença dele, foi muito forte. E ele me deu uma palavra para eu compartilhar com vocês, tremenda. Essa palavra você precisa ouvir até o fim. Essa palavra você precisa se apropriar dela e, se você puder, compartilhar, porque esta é uma palavra muito essencial para os dias de hoje. Queridos, a Bíblia diz que nós lutamos contra a carne e o sangue, não é? Acontece que a estratégia de Satanás é a mesma desde o Éden. A primeira coisa que ele fez com Adão foi colocar em dúvida a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é aquilo que nos garante, né? O decreto de Deus. Deus jamais volta atrás na sua palavra. Satanás colocou em dúvida. Em seguida, ele vem com a tentação. E o que consiste a tentação? No caso de Adão era, olha, Deus está dizendo que se vocês comerem vão morrer? Balela. Na verdade, vocês vão se tornar como ele, como Deus. E vão ser conhecedores do bem e do mal. Por isso que Deus não quer que você coma do fruto. Então é a tentação, né? Apresentando sempre alguma coisa maravilhosa, como se algo maravilhoso pudesse vir fora da vontade de Deus. Quando o homem come, o que acontece? A culpa, o medo, a morte e a acusação. Essa é a estratégia dele até hoje, gente. Agora vejam, hoje o que Deus falou comigo é que os crentes têm vivido debaixo de muito ataque na mente, nos sentimentos. As pessoas me perguntam toda hora, pastor, será que Deus me perdoa? Pastor, olha, eu estou tendo pensamentos horríveis, será que Deus vai me rejeitar? Pastor, eu acho que eu perdi a salvação, será que eu blasfemei contra o Espírito? Gente, as pessoas vivem o tempo inteiro debaixo da acusação do diabo. Vocês esqueceram que ele é o pai da mentira, que ele é mentiroso, que não existe um resquício de verdade nele, que tudo que ele fala é mentira? Então hoje eu quero dizer para vocês que nós podemos ter certeza absoluta de que o diabo já perdeu. Por quê? Porque a Bíblia diz, e eu quero dar aqui para vocês algumas razões, gente. Depois eu vou orar. Depois eu vou orar e vou declarar libertação para todo mundo que está amarrado. Em nome de Jesus não vai ficar ninguém amarrado não, vai ser todo mundo liberto. Gente, a primeira razão por que nós podemos crer que Satanás já perdeu é porque Cristo já venceu na cruz. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Olha aí, gente, a Bíblia diz que Jesus lá na cruz rasgou o escrito de dívida. É como assim, o pecado ele gera uma dívida, tá? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Então, meu querido, se a palavra de Deus diz, creia, a palavra de Deus é a verdade, porque Deus é verdadeiro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Satanás é o pai da mentira, então você prefere acreditar em quem? Na mentira dele de que que não tem perdão para os seus pecados, ou você acredita naquilo que Jesus fez na cruz, que ele rasgou o escrito de dívida? Em segundo lugar, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é que nós somos vencedores, muitos podem ser vencedores. Quem está em Cristo é mais do que vencedor. Romanos 8,37 diz, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha, gente, o texto está usando o verbo no presente, nós somos.
Não é que nós fomos ou seremos, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Não pela nossa força, não pela nossa santidade, não porque a gente acerta todas as vezes, não porque a gente adquiriu, a santidade que Deus exige para entrar no céu. Não, gente. Por meio daquele que nos amou. Sabe aquilo que você não consegue fazer, aquele pecado que você não consegue vencer muitas vezes? Jesus venceu. Sabe aquela força que você não tem muitas vezes para enfrentar o inimigo? Jesus tem. Então, gente, vamos combinar uma coisa aqui. Por acaso você acha que você pode merecer o céu? Por acaso você acha que você vai atingir o padrão que Deus exige para estar na sua presença? Um pecado tirou o homem da presença de Deus, um só. Gente, nós somos miseráveis, pecadores, não é isso? O apóstolo Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, graças a Deus por Jesus Cristo. Querido, sabe por que você é mais do que vencedor? Porque quando você entra na presença de Deus, você não o faz na sua própria condição de justiça, mas na de Jesus. Isto é o que a Bíblia chama de justificação. A justiça de Jesus veio para nós através da fé. Quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a Bíblia está dizendo, olha, a lei, ela mantinha uma relação do homem com Deus em que quando ele errava, ele estava ferrado, ele ia pagar as consequências. Não é isso? A graça, Jesus pagou. Deus olha para nós, ele não vê os nossos pecados, ele vê a justiça de Cristo. Então, nós somos mais do que vencedores, não porque mereçamos, mas porque Ele mereceu. Não porque sejamos fortes, mas porque Ele é o Todo-Poderoso. Não porque nós podemos vencer o diabo na nossa força, mas porque Ele venceu. Então, em todas as coisas, capítulo 8 menciona diversas lutas, diversos problemas, inimigos que nós enfrentamos. E Paulo está dizendo, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele. Jesus é o meio para conseguirmos a vitória, daquele que nos amou. Jesus te ama, meu querido. Para de ficar tentando se relacionando com Deus na base da meritocracia. Ai, se eu merecer, Ele vai deixar de me amar. Ai, se eu tiver esse pensamento, Ele vai deixar de me amar. Não, Ele te ama. Você, por acaso, é pai ou mãe? Se não é, você não vai entender o que eu vou falar. Pode entender intelectualmente, mas não experimentalmente. Mas a gente, quando tem um filho, quando tem filhos, quando tem netos, que é como filhos, a gente ama tanto e tão incondicionalmente. Você não vê um pai dizendo para o filho, olha filho, hoje você não vai comer, viu? Você não mereceu. Ah, não vou comprar roupa para você não, porque afinal de contas você não é lá essas coisas. Não, a gente faz de tudo por um filho. Faz de tudo, dá vida se preciso. Agora Jesus disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus. E aí Jesus continua dizendo, se um filho pedir pão, o pai vai lhe dar pedra? Claro que não. Então, gente, a verdade é que o Senhor nos ama, Ele entregou a vida lá na cruz por nós, e lá na cruz Ele bradou, está consumado, e a palavra ali consumado no grego é tetelestai, está pago. Então, meu querido, Satanás já foi derrotado. A Bíblia é clara dizendo que Jesus, Ele expôs publicamente os principados e potestades, expondo-os ao vitupério. E essa descrição é a descrição do imperador que chegava em Roma, trazendo os derrotados, todos acorrentados em fila indiana, e ele expunha aqueles derrotados para o público romano. Jesus fez isso
Ele triunfou sobre potestades e principados e potestades, e ele os expôs à vergonha, ao vitupério, triunfando sobre eles na cruz. Lá na cruz ele bradou: está consumado. Querido, você vai preferir acreditar no pai da mentira, no mentiroso, naquele que não fala nada de verdade, ou você vai crer naquele que é a própria verdade? Então para com isso, gente. Você ofende a Deus quando você duvida da sua palavra. Mas o diabo, ele trabalha: mas você não é merecedor. Aí fica aquela coisa, né? Ai, Senhor, eu não mereço, Senhor. Para com isso, gente, ninguém merece. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um homem na terra que tenha andado e que mereça. O único que andou e nunca pecou é esse Jesus, que morreu no meu lugar, no seu lugar, para te dar a vitória. Meu irmão, levanta a cabeça, toma posse. Você prefere acreditar na mentira do diabo? Essa acusação que está na tua mente, de onde vem? É o mesmo acusador. Ele continua usando a mesma estratégia. Primeiro te faz duvidar da palavra de Deus, aí ele te tenta, né? Te leva ao pecado. Quando você peca, aí vem aquela culpa horrorosa. Aí ele fala: pronto, perdeu a salvação, pronto, você já não merece, pronto, isso que você está passando é porque Deus te deixou de lado. Em quem que você vai acreditar? No pai da mentira ou naquele que é verdade? Jesus disse: passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não passarão. Meu querido, tudo que ele disse é verdade. A única coisa que você tem que fazer é tomar posse, é mudar a sua mentalidade, é crer. Agora um detalhe aqui: por que os crentes sofrem tanto? Porque não leem a Bíblia. Porque não leem a Bíblia. Se o próprio Jesus, gente, se o próprio Jesus foi tentado pelo diabo, veja, no batismo, o pai fala para Jesus: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí chega no deserto, ele sai do batismo, ele vai para o deserto para ser tentado, e aí o diabo fala: se tu és o filho de Deus. Como assim? Como assim, se tu és? Gente, vamos combinar, ele é o próprio Deus, ele é o Deus Filho, e o diabo chega para ele: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Veja, primeiro questiona a palavra de Deus, né? Jesus é a palavra, na verdade ele está questionando a próprio Jesus, né? E aí em seguida ele tenta, transforma a pedra em pão. Por quê? Porque Jesus estava 40 dias sem comer. Se Jesus comesse, aí ele vinha um acusador: já era, meu filho, pecou, não pode mais ser o salvador do mundo, e não poderia mesmo. Em seguida ele leva Jesus, não é? No pináculo do templo, um lugar alto, fala: olha, está escrito na palavra que se você se jogar, aos seus anjos darás a ordem para que te sustentem. E o Senhor ia dar mesmo. Mas de novo, uma tentação. Para quê? Para que Jesus provasse: olha, eu sou o Filho de Deus mesmo. Em seguida ele leva Jesus e mostra, né, os reinos do mundo, fala: se você me adorar, eu te dou isso tudo aqui. Veja, primeiro a dúvida da palavra, depois a tentação, e depois vem a acusação. Jesus não pecou, então não pôde ser acusado. Mas a gente peca, gente. A gente peca, muitas vezes a gente peca. Então como que nós vamos responder a ele? Pela palavra. Pela palavra. Pela palavra, meu querido. Eu estou falando com veemência, porque o Senhor me mandou dizer: você tem mais do que vitória, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então não deixe que o diabo domine a sua mente, te traga depressão, essa falta de esperança, esse sentimento que não tem mais jeito. Tem jeito. Então, meu querido, em nome de Jesus, olha, nós temos algumas promessas de Deus que a gente tem que aprender a incorporar, a tomar posse, a crer e a utilizar dessas promessas para repreender o diabo. A Bíblia diz que nós temos autoridade contra o reino das trevas. Quem falou foi Jesus. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, ele diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Gente, perceba aqui que só para quem crê isso vale. Se você não acreditar, o diabo vai cirandar na tua vida. Mas se você crer, a Bíblia diz:
Em meu nome. O que significa em meu nome? Significa que você não tem autoridade. A autoridade é de Cristo. Foi ele que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Este em meu nome é igual uma procuração. O que é uma procuração? É quando alguém transfere poderes para uma outra pessoa representá-lo. Não é isso? Jesus está dizendo, olha, vocês vão para o mundo e vocês vão receber autoridade, procuração, em meu nome, vocês vão fazer o que eu faço. E aí ele disse, vocês vão expulsar os demônios, expelir demônios. Os demônios não têm autoridade para os crentes que estão em nome de Jesus. Então, meu irmão, use o nome de Jesus. O inimigo está te tentando, repreenda em nome de Jesus. Não fica, ai, mas eu não mereço. Você não merece, mas ele já conquistou. Em meu nome, isso é promessa de Deus. Amém? A Bíblia também diz que nós temos a promessa do favor de Deus. Eu quero ler para vocês aqui um texto de Isaías 65, versículos 22 a 24, em que Deus faz uma promessa para o seu povo. E, gente, o que Deus promete, ele cumpre, porque a sua palavra não voltará vazia, tá? Ele diz assim do seu povo: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a árvore. Você já viu como o povo, como a árvore vive bastante? E os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Uau, uau, gente, olha o que Deus está dizendo, aqueles que são meus, os meus eleitos. Ele diz assim, olha, quando você edificar, não vai ser só para o outro, não. Aqui, obviamente, ele não está dizendo que você não pode ser um engenheiro, um arquiteto que vai trabalhar para o outro. Ele está dizendo o seguinte, o que você edificar, você vai usufruir. Não plantarão para que outros comam. Também não está dizendo aqui que você não pode ser um produtor rural. O que ele está se referindo é porque naquele tempo, muitas vezes, havia plantio e vinham inimigos e roubavam o plantio, tomavam cidades. Ele disse, não, para os meus eleitos, vocês quando plantarem, vocês vão comer. Aí ele diz, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, vocês vão viver bastante, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde. Debalde significa vão, vazio, quer dizer, não vão trabalhar em vão. Nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Esta é a promessa do Senhor. E entenda uma coisa, Jesus Cristo é o ápice de Deus, é o ápice, é a plenitude dos tempos. Em Cristo todas as coisas vão convergir. Gente, Isaías estava enxergando o Messias e as bênçãos que adviriam para aqueles que crescem no Messias, os eleitos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus, somos eleitos de Deus em Jesus. Então a promessa de Deus aqui, irmãos, é que nós vamos prevalecer, que a bênção, que a graça, que o favor de Deus, por causa de Jesus, prevalecerá na nossa vida. Agora, querido, ou você crê, ou você não vai usufruir de nada disso, porque Jesus morreu por toda a humanidade, não foi? Mas quem vai ser salvo? Toda a humanidade? Claro que não, somente os que creem. Isto vale para qualquer benefício que Deus tenha dado. Muitas vezes Jesus foi orar por uma pessoa que estava enferma, ele quis ouvir delas. O que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver. Seja feito conforme a tua fé. Então, meu irmão, pare de viver pelos sentimentos. Viva sobre a palavra. Certa vez Jesus mandou jogar as redes, eles tinham pescado a noite inteira, não pegaram nada, mas Pedro falou, Senhor, não pescamos nada a noite inteira, mas sob a tua palavra lançarei as minhas redes. O que aconteceu? Veio tanto peixe nas redes que eles não podiam quase suportar. É assim, meu querido. A fé
ela é um conduíte, né, para atrair a glória, a presença de Deus, os benefícios de Deus. Efésios capítulo 1 diz assim: bendito Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Como é que essas bênçãos saem da dimensão eterna para a dimensão temporal? Pela fé. Então, nós temos promessas. Ah, pastor, isso é tudo muito bonito, mas eu pequei, eu estou em pecado. Deus não pode me abençoar, eu estou ralado aqui. Ah, olha, nós temos promessas também de perdão. Segundo a Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, está falando de mim e de você, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está falando de arrependimento e de fé. 1 João 1,9 no Novo Testamento diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que você prefere crer? Na palavra do Senhor ou na acusação do diabo? Ah, pastor, mas será que eu não cometi a blasfêmia do Espírito? Não. Como que você sabe? Eu sei, porque se você tivesse blasfemado contra o Espírito, você não estava nem aí. O que foi a blasfêmia contra o Espírito? Lá em Mateus capítulo 12. Foram os líderes de Israel que sabiam tudo da Bíblia e não creram no Messias. Gente, a blasfêmia contra o Espírito é não crer que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador. É deixar de crer durante toda a vida até o momento final. Ora, se uma pessoa não creu em Jesus, não tem perdão para esse pecado. É o único pecado que não tem perdão, gente. Então vamos parar com essa coisa de ficar dando ouvidos pro diabo. Muita gente, não é pouca não. Ai, pastor, mas as lutas que eu tenho nos meus pensamentos. Ai, se eu soubesse, isso tudo de duas uma, ou é uma enfermidade, tá? Ou isso é um problema fisiológico, como por exemplo o toque religioso, ou é espiritual. Nos dois casos você está coberto pelo sangue de Jesus. Agora, toma posse, meu irmão. Para de andar pelos sentimentos. Levanta a tua cabeça. Deus está te chamando para você ser luz do mundo e sal da terra. Você acha que alguém vai olhar para uma pessoa que vive choramingando e vai falar: quero esse Deus para mim? Para com isso. O Senhor te ama. Se a Bíblia diz que se Deus não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, o diabo é o pai da mentira. Ele mente. Você vai cair nessa. Ah, mas eu já cedi a tentação. Confessa o pecado, meu querido. Jesus na cruz já perdoou os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Confessa o seu pecado: Senhor, eu me aproprio daquilo que o Senhor já fez, e bola para frente, vamos andar, vamos caminhar, vamos glorificar a Deus, vamos falar do amor de Cristo. Para com isso, gente. Você nunca, entenda bem, nunca vai merecer o que Deus tem para você. Nós todos, toda a humanidade, nós estamos assim infinitamente distantes do padrão que Deus exigiria. Então, por quê? Graça. Por quê? Porque Deus é soberano. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade. Ele quis. Ele quis. O dia que você falou sim, eu te quero como meu Senhor, Ele quis. E aquilo que Ele determinou na eternidade aconteceu no mundo físico. Você foi selado pelo Espírito Santo, meu irmão, marcado pelo Deus Todo-Poderoso. É o Espírito de Deus quem te sela. Satanás, ele já perdeu. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Oh, glória a Deus. Olha, tem um texto de Romanos que é, acho que, um dos meus prediletos no Novo Testamento, que é a promessa do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele
que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Oh, querido, quem vai te condenar? O Salvador está à direita de Deus intercedendo. E o texto continua dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador, ou seja, nós somos seres pequenos, ínfimos. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, olha que coisa linda. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. Sabe, querido, quando você peca, Deus não deixa de te amar 1 milímetro. E quando você acerta e você faz o bem, Ele também não vai te amar 1 milímetro, simplesmente porque o amor dele é incondicional e completo. Então, querido, levanta a tua cabeça, acredite na palavra de Deus e não na palavra do diabo. Mas é muito importante que você entenda uma verdade: o que vai te dar entendimento para repreender Satanás, para não viver uma vida miserável, é ler a palavra. Esta madrugada, eu levantei como de costume, 3:30 da manhã, comecei a ler a palavra, e a palavra começou a invadir a minha vida, invadir minha alma, e eu comecei a ficar cheio de Deus, e eu falei: Senhor, que coisa extraordinária. Irmãos, eu sou 40 anos que eu sou crente, mas até hoje, quando eu leio a palavra de Deus, eu falo: uau! Uau, que coisa extraordinária que Deus fez por nós, através de Cristo Jesus. Então, meu querido, não viva esse evangelho baseado nas suas emoções. Não viva esse evangelho baseado, sabe, no que eu sinto. Porque essa coisa de sentir, tem dia que a gente sente que Deus está com a gente, tem dia que não sente. O que você sente não muda nada. A palavra de Deus é um decreto imutável de Deus. É sobre ela que você deve erigir a sua vida, as suas convicções, a sua fé, a sua certeza. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar: Pai, agora eu quero pedir que o Senhor agora, através deste vídeo, venha libertar, quebrar as cadeias na mente, as cadeias na alma, as cadeias no corpo, Senhor, as tentações. Eu quero declarar e profetizar, Senhor, que a fé dos teus filhos será solidificada na tua palavra. Senhor, transforma a vida deles, ó Deus. Tira o marasmo, tira a preguiça de lerem a palavra, de estudarem a palavra, de orarem a palavra, de ouvirem a palavra, porque a palavra do Senhor liberta. Então, em nome de Jesus, Senhor, sara as almas, sara os corpos, ó Deus. Transforma as mentes, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Pai, eu cito Paulo quando diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pai, que este culto racional, que este culto baseado na palavra e não nos sentimentos, seja o que norteie a vida dos meus amados. E eu declaro: Satanás já perdeu, ele já perdeu. É por isso que ele está tão furioso, é por isso que ele se levanta da maneira como está se levantando, mas ele já caiu, meus irmãos. Ele já é um ser caído e Jesus já o venceu na cruz. Então toma posse, viva a palavra de Deus, veja esse vídeo, leia os textos por você mesmo, ore estes textos e todos os dias da sua vida leia a palavra de Deus, porque ela
é a âncora da nossa alma, ela é a base, ela é a regra da nossa fé, da nossa prática, e é ela que vai nortear a sua vida, porque o que Deus disse, Deus não volta atrás. Amém? Que o Senhor te abençoe muito, em nome de Jesus. Fique com Deus.